Guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Emanuel nesse vídeo eu vou te mostrar como foi aprovado, né, em um concurso público em primeiríssimo lugar. Depois, posteriormente, eu fui aprovado em outros concursos, né, mas essa primeira aprovação foi de longe a mais difícil, né? E por que que a primeira aprovação é a mais difícil? Destravar essa fase aí de reprovação e a conquistar a primeira aprovação. Por que isso é tão difícil? É porque até esse momento, até a primeira aprovação, você ainda está testando as técnicas, métodos, estratégias, materiais de estudo, enfim. Você está numa fase ali de teste para ver o que vai funcionar melhor para você, né? Então, depois dessa primeira aprovação aí que eu tive, as outras vieram assim de uma forma mais natural, né? Já que eu sabia exatamente assim o que funcionava e o que não funcionava, né? E a aprovação que eu vou falar hoje, né, é do cargo de engenheiro civil da autarquia municipal, né, de tratamento de água e esgoto de Ituiutaba, né? Então, meu objetivo aqui é detalhar, né, 5 metas que eu cumpri para ser aprovado nesse concurso em primeiríssimo lugar. Então, bora lá pro vídeo lá. Então, meta 1, né? Fazer engenharia reversa das provas da banca, né? Então, como você sabe, né, eu sou defensor lá daquela estratégia lá do concurso escada, né? Eu detalho isso melhor aí no meu curso Aprovação Rápida, que está em promoção e está na descrição aí do vídeo. E dentro dessa estratégia, eu recomendo, entre outras coisas, começar pelos concursos municipais, né? Que são as grandes portas aí de entrada aí no serviço público, né? Só que nesses concursos, em geral, são realizadas por bancas menores, né? Menos famosas, né? E por ser desconhecida, muitas vezes elas têm uma maneira assim bem peculiar, né, digamos peculiar, de cobrar os conteúdos, né? Os próprios conteúdos às vezes eles são bem bizarros, né? Vou contar um caso que aconteceu, né, num concurso que eu prestei de uma prefeitura, em que tinha uma questão lá que cobrava, era uma cidade histórica e ela cobrava, tinha uma questão lá que perguntava se o sino da igreja batesse 3 vezes, o que que significava, enfim. É umas coisas assim bem fora da realidade mesmo, né? Mas assim, nesse nível de concurso municipal assim, costuma acontecer muito esse tipo de coisa. Então, no caso específico, né, do concurso aí que eu fui aprovado em primeiro lugar, é, a banca foi uma banca chamada IAD-RED, é uma banca que na época eu nunca tinha ouvido falar dela. E no caso do meu cargo, né, que é engenheiro civil, tiveram aí 200 pessoas inscritas, né, e só tinha uma vaga imediata, né. Então a primeira coisa que eu fiz ao saber da banca, eu fui no site da banca para ver, né, para pesquisar os concursos anteriores, né. Eu lembro que na época eu não consegui localizar nenhuma prova do meu cargo específico que eu iria prestar, né? Mas eu localizei outras provas assim de cargos de nível superior, que eu pude analisar ali mais ou menos como que ela cobrava aquelas matérias mais genéricas, né, do edital, tipo português, raciocínio lógico, matemática, informática. Então essa consulta ao site lá e as questões anteriores foram úteis para essas matérias comuns, né? Para as específicas, igual eu falei com vocês, para o cargo que eu prestei o concurso, não consegui identificar na época provas desse cargo. Então a minha orientação aqui não é simplesmente você pegar essas questões e resolver, né? Então o objetivo aqui não é esse, é buscar identificar padrões, né? Nessas questões, porque toda banca tem padrão, né? A banca geralmente funciona assim, ela tem aqueles professores, né, fixos lá. Pode alterar, pode, mas assim, nos conteúdos em geral, elas têm aquele grupo de professores, né? E mais ou menos tem um certo padrão de cobrança, né, nos conteúdos. Às vezes o cara gosta, por exemplo, português, gosta mais de gramática. Outra banca já, os professores contratam, foca mais em interpretação, enfim. Isso altera muito de banca por banca. Então, por isso que é importante analisar o concurso específico que você está querendo, né? E analisando essas provas, você consegue identificar conteúdos que se repetem, né? Formas de fazer pergunta, né?
Então tem aqueles comandos de questão que a banca, às vezes tem algumas bancas que colocam exceto, né? A ponte é errada em vez da certa. Então, assim, esse tipo de enunciado, muitas vezes se o concurseiro ele não está calibrado, ele acaba errando questões que ele sabia o conteúdo, entendeu? Então é muito importante fazer esses testes para ver se a banca que você tá querendo prestar, se ela usa esse tipo de comando, esse tipo de estratégia. Sem contar também a questão das pegadinhas, né? Então, cada banca tem uma pegadinha, tem aquele estilo de trocar uma palavra, né? No meio lá do enunciado, enfim. Tem que ficar ligado nisso e essa análise de prova anterior vai te dar munição para chegar lá e analisar de uma forma mais maldosa a prova, né? Então a proposta aqui é conhecer o inimigo, né? Igual tem naquele livro lá, Arte da Guerra, do Sun Tzu, e tem uma parte lá que ele fala o seguinte, que se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. E se você não se conhece e nem conhece o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então é isso mesmo, né? Tem que estudar a banca e conhecer bem o inimigo nosso aí, né? Para que a gente consiga aí obter aprovação em primeiro lugar. Então vamos lá. Antes de passar para a próxima meta, aproveita aí, se inscreva aí no canal, deixa o like aí no vídeo, ajuda muito, né? Não custa nada para vocês, né? E faz com que esse vídeo alcance outras pessoas, né? E ajude mais gente aí. Então, dá essa moralzinha aí para mim. Então, a meta 2 é escolher o melhor material para o seu concurso. Então, todos nós, né, que estudamos aí para concursos sabem que existem dois grandes cursos preparatórios hoje aqui no país, né, no mercado, né, que é o Estratégia Concursos e o Gran Cursos, né. E eu, ao longo da minha trajetória aí como concurseiro, eu fiz uso desses dois cursos. Ambos são bons, né? Uns têm um ponto melhor, outros têm outro ponto melhor, às vezes tem um professor melhor numa disciplina, tem um professor pior em outra, enfim. Ambos são bons cursos no geral, né? Então, assim, para concursos mais robustos, que eu fiz, como concurso de auditor fiscal de atividades urbanas do DF, eu utilizei inclusive os dois cursinhos ao mesmo tempo, né? Então fui complementando o conteúdo de um com o outro para tentar cobrir o edital, né? Mas geralmente em concursos municipais você não encontrará um curso de qualidade focado diretamente nesse tipo de concurso, né? Porque esses cursinhos maiores eles não têm interesse comercial nesses concursos menores de prefeitura, né? Muitas vezes, né? Principalmente prefeitura no interior de estado, assim que em geral não tem curso, esses cursinhos não fazem curso para esse tipo de concurso. Então existem aquelas famosas, vou entregar a minha idade, né? Existiam antigamente aquelas famosas apostilas de banco de jornal, né? Então, banca de jornal, então, hoje em dia, né, aquilo não funciona, nem funcionava lá atrás e nem hoje em dia funciona, né? Então, não compensa. O que eu recomendo para vocês, né? Que vocês façam uma análise do edital e separem com base nos conteúdos, analise, né, aquilo que cai na prova, os conteúdos lá que estão no edital e vai selecionando os materiais desses cursinhos, né, maiores, né? Então, por exemplo, tem português, aí tem uma disciplina lá, por exemplo, gramática. Aí você vai no cursinho aí que você optar, esses dois grandes, né? E aí você pega o material do professor dessa matéria, por exemplo, gramática. Isso vai te dar uma base boa ali, né? Então vamos lá, para a meta 3. O pitch por materiais escritos. Eu explico esse ponto em detalhe no meu curso, né? Aprovação rápida, está no link dele, está na descrição aí do vídeo, né? Aproveita lá que está em promoção.
Então, de uma maneira mais resumida, eu ensino estratégias vencedoras, né, que me levaram aí a conquistar as aprovações. Então, esse curso aí que eu tenho aprovação rápida, você pode parcelar em 12 vezes. Caso você não goste do curso, o seu dinheiro é devolvido. É uma plataforma segura, a Hotmart. Então, não tem por que você não aproveitar, né? Então, corre lá, aproveita lá antes que a promoção acabe, porque vai ser por um tempo limitado. Então, de forma resumida, o material escrito ele é mais completo, ele é detalhado. Ao estudar por esse material, você desenvolve velocidade de leitura, o que é muito importante aí nos concursos públicos, né? Porque as provas estão cada vez maiores, então você lendo pelo material escrito, você desenvolve essa habilidade, essa velocidade de raciocínio, né? Então isso é importante. E, e o quarto motivo, você consegue passar pelo conteúdo mais rápido, quando você vê pela parte escrita, né? Então você consegue ver mais rápido. Aí fica a pergunta, né? E a videoaula? Quando que eu utilizo a videoaula? Então no meu curso, eu faço a seguinte analogia, né? A seguinte comparação da videoaula com uma rodinha daquelas bicicletas infantis, né? Então primeiro você tenta andar sem a rodinha na bicicleta, né? Então, caso você sinta dificuldade, o ideal é colocar a rodinha ali para você ganhar equilíbrio, confiança, né? Mas depois de um tempo, aquelas rodinhas, elas têm que ser tiradas para você conseguir andar com a bicicleta numa velocidade mais rápida, né? Então, nos estudos aí para concurso, na minha visão, é a mesma coisa. As videoaulas só devem ser utilizadas ali como um recurso caso você sinta dificuldade ou não consiga absorver ali o conteúdo escrito, né? Dos PDFs. Então, o ideal é focar nos PDFs mesmo. Então, pessoal, vamos trocar uma ideia aí. Comenta aqui embaixo, aqui, ó. Igual das metas que eu falei até agora, aí vocês vão começar a aplicar aplicar hoje, para passar rápido. E vamos lá, meta 4 revisar rotineiramente o conteúdo estudado, né? Esse é um ponto aí que a esmagadora maioria aí dos estudantes falham, né? E isso é uma das grandes causas aí de reprovação, né? O fato de não fazer a revisão da maneira correta. Isso também gera perda de tempo e perda de esforço, né? Porque não adianta, no mundo dos concursos, não adianta você só estudar. Você tem que estudar e manter aquele conteúdo na sua mente pro dia da prova. Aí se você não revisa, você vai estudando, esquecendo. Ou seja, aquele esforço que você tem não vai trazer resultado se você não revisar. Então, não sei se vocês já viram, só a título de analogia, aquelas natações que tem em alto mar, aquelas provas de natação em alto mar. Então, quando o nadador profissional ele vê uma onda vindo em cima dele, ele dá uma mergulhada assim, ó, abaixo da onda, para impedir que a onda leve ele para trás, né? E ele perca a distância ali que ele ralou para nadar, né? Então, o concurseiro profissional é, é a mesma situação, né? Então existe uma tendência natural do nosso cérebro de esquecer informações, né, com o passar do tempo. E não precisa passar muito tempo, né? Basta um dia que esse processo já ocorre de uma maneira bem intensa, né? Então, e isso tem um nome, né, de curva do esquecimento. E no nosso exemplo lá do nadador, as ondas seriam essa curva de esquecimento, né? Então você está lá estudando, estudando, aí passa um tempinho e você já começa a esquecer, né? Consequentemente isso te leva para trás nos estudos, né? E assim, e os mergulhos lá que o nadador dá, né? Quando a onda vem, ele dá um mergulho e passa por baixo da onda. São as revisões, né, que o estudante tem que fazer para fugir, né, dessa perda aí dessa curva de esquecimento, né? Então, lá no meu curso Aprovação Rápida, eu explico assim um método simples, né, e prático que eu utilizo ali para organizar revisões, né, e tudo, e foi esse sistema um dos grandes responsáveis aí pelas várias aprovações aí que eu tive, né, uma delas aí em primeiro lugar. Então, o curso está em promoção, está na descrição aí do vídeo aí. Então, a meta 5 é não estudar só o que gosta. Isso também é uma questão assim que o estudante para concurso erra muito. É, Nesse ponto eu vou até filosofar aqui
Vou citar André Herótides. Então, André Herótides ele fala o seguinte: quem faz o que quer é escravo de si mesmo, pois faz o que seus desejos lhe impelem a fazer. Quem faz o que precisa ser feito, este sim é livre, pois apesar de não querer, decide por livre escolha fazer, né? Então, há uma tendência natural de todo estudante, de uma maneira até inconsciente, de dar mais atenção àqueles conteúdos que porventura ele tem uma maior identificação, né? Ou seja, ele gosta mais. Para o concurseiro, isso é um pecado assim que vai gerar muitas reprovações para vocês. Então, hoje em dia, em concurso público, devido à alta concorrência, à profissionalização lá dos candidatos, décimos de pontos muitas vezes decide, né, quem vai ser aprovado e quem não vai ser aprovado. Assim, você tem que organizar os estudos de forma que você consiga um bom desempenho em todas as matérias, né, do certame. Então, não só numa matéria, você precisa ser bom na média do concurso, né, devendo para isso alocar, né, eventualmente mais tempo naqueles conteúdos que você tem mais dificuldade, né. Então, no método lá, aprovação rápida, é o método que eu desenvolvi, eu tenho também um sistema de revisão, né? Em que essa questão de revisar o que tem mais dificuldade acaba saindo automático, né? Então eu tenho os recursos lá que eu utilizo que isso fica mais fácil de automatizar, né, nos estudos. Então, para resumir, né, as 5 metas que eu cumpri, né, e que me levaram a ser aprovado em primeiro lugar em um concurso público. Então vamos lá. Meta 1, fazer engenharia reversa das provas da banca, né? Importante, fazer engenharia reversa. Meta 2, escolher o melhor material para o seu concurso. Então você vai analisar lá as opções do mercado e você vai ver o melhor material ali, né? É uma questão muito pessoal, muito subjetiva, mas é importante experimentar ali e ver o que funciona para você. Método 3, optar por materiais escritos, né? Então, sempre tentar pelo material escrito primeiro, né? E usar a videoaula como uma coisa mais acessória. Meta 4, revisar rotineiramente o conteúdo estudado, com técnica, né? Não revisar de qualquer jeito. Eu, no meu curso lá, eu ensino a técnica que me levou à aprovação, né? Então, método 5, não estudar só o que gosta, né? Buscar, na média das matérias, ter uma pontuação boa. Então, não adianta ir fechar uma disciplina e ir ruim nas outras. Não resolve, você não vai ser aprovado assim. Então, assim, essas foram as principais metas aí, né, que eu cumpri e que me levou a ser aprovado em primeiro lugar aí no concurso público. Então, pessoal, aproveita aí, se inscreva no canal, né? Deixa o likezão aí no vídeo aí. Eu tenho muito conteúdo top aqui no canal para ajudar você a mudar de vida, a sair logo aí dos estudos para concurso e conquistar o cargo público aí de uma forma mais rápida. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários aqui que eu vou responder cada um de vocês, né? O meu curso Aprovação Rápida está em promoção, o link está na descrição do vídeo. Corre lá antes que a promoção acabe por tempo limitado. É, e, e também eu vou deixar um vídeo aqui no card acima aqui, né? Na qual eu explico o jeito certo de estudar, manter o foco e a motivação nos concursos públicos. Então não vai querer ficar de fora do vídeo não, né? Então bora lá e confere.